em vez de falar muito de desempenho, que poderia falar o Corinthians, né, o desempenho que ele teve, o Santos, o desempenho que ele teve, a cobrança aos técnicos, provavelmente vai ter uma divisão, ou se não for, uns 60% ali, por conta da decisão do árbitro do que ele fez em campo. Então isso estraga tudo, estraga o produto, estraga a análise, estraga o pós do torcedor, o pós dos programas, porque em vez de focar em futebol, vai ter que focar novamente em arbitragem, o que é muito complicado. Galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Resenha com Jaimão, né? Vamos falar de Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, né? Santos foi o mandante. Vamos falar desse clássico muito movimentado, um clássico que a gente pode falar bem de um time e preocupação de outra equipe, ou temos que falar preocupação para as duas equipes, né? Aqui eu não quero falar basicamente sobre pontos no campeonato, mas sim de desempenho, da pré-temporada, se tem solução, se chega novas peças, né? E desse jogo que foi bastante movimentado, né? É claro que o Brasão e o Hugo não teve grandes participações, né? A não ser o Hugo, que a gente vai falar um pouquinho aqui no jogo. Porém, foi um jogo que uma equipe disputou melhor do que a outra, com um erro, na minha opinião, do juiz, que a gente vai ter que falar nesse vídeo aqui também, né? Então a gente vai ter um panorama aí desse clássico que aconteceu ontem, 1-1, clássico bastante movimentado. Mas antes da gente falar, né, do clássico, pedir para você se inscreve no canal, fortalece bastante aí, né, o nosso trabalho. Se inscreve aí, mano, se inscreve. O objetivo do canal, como eu já disse aí, nesse curto prazo, né, é chegar a 1000 inscritos. Então fortalece, faça parte dessa história, deixa seu like para entregar esse conteúdo para mais pessoas, né, e as pessoas possam se inscrever e conhecer aqui o nosso trabalho. Fechou, galera? E depois da intro a gente vem com muito Corinthians e Santos, Santos e Corinthians. Exceto Jaimão. Galera, clássico movimentado, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, né? É um clássico bastante movimentado, né? Aonde o Corinthians no primeiro tempo foi muito bem, né? O Corinthians foi muito bem, uma escalação que surpreendeu muitos, né? E acompanham o Corinthians e até mesmo torcedores santistas. O Dorival veio com uma equipe repleta de meio de campo, né? Ali com Ranieri, né? Breno Bidon, Matheus Pereira, veio com André e Carrijo, né? Então, e só o Yuri Alberto lá na frente, o que deixou os torcedores do Corinthians um pouco preocupados, né? Como que o Dorival ia mudar tanto assim, sendo que tinha até jogadores para fazer a função ali junto com o Yuri Alberto. Tinha o Guinegão, o próprio Pedro Raul, Vitinho, tem também o Kaique, que jogou, né, no jogo passado, Dieguinho. Então, fora as contratações que estão para vir, tinha jogadores, né, para atuar nessa posição, para fazer companhia do Yuri Alberto ali no ataque. Porém, parece que o planejamento do Dorival deu certo. A princípio deu muito certo, né? O Corinthians dominou o jogo, né? Fez uma grande partida. Desses caras todos que eu falei para você do meio de campo, o único que não desempenhou muito bem ali no primeiro tempo foi o Breno Bidon, mas os demais conseguiram contribuir, né? Conseguiram controlar o jogo. Grande atuação ali no primeiro jogo de titular do Matheus Pereira, né? Um cara que a gente percebe que é diferente, que sabe controlar o jogo, que tem calma, né? Que sabe a hora de escolher o passe, esconde bem a bola, né? Também consegue dar bote. Então, um jogador que vai ser importante aí, eu acho que para essa temporada do Corinthians, um investimento mínimo ali junto com Fortaleza, né? Um ano de empréstimo. E então a gente viu um Matheus Pereira bem adaptado ao Corinthians, né? A gente sabe que ele é filho do terrão e tal, mas tá muito tempo fora, voltou temporada passada pro Fortaleza e essa temporada vai jogar no Corinthians e grande chance de ele ser titular dessa equipe, né? Junto com o André, né? O André que, cara, é muito forte fisicamente, apenas 19 anos, chega bem na área, marca bem, né? Aquele cara que, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o famoso box to box, né? Ele vai e volta na mesma intensidade, marca bem, finaliza bem. Hoje teve uma chance de finalização ali, né? Não fez uma boa finalização, mas é um cara que entra na área, tem 4 gols já pelo Corinthians e fez um bom jogo, né? Contra o Santos, controlou esse meio de campo aí junto com os demais, né? E o Carrídio, que é um cara que... Carrídio tá pro jogo, né? Que fala, pô, o Carrídio porque é difícil, né? Ele tem que estar disponível assim quando ele joga, mas parece que ele escolhe jogo e quando ele escolhe jogo, evolui demais o patamar do Corinthians ali no meio de campo. É um cara completo ali, né? A sua experiência e tal. Se eu não me engano, ele é o 7º jogador que mais vestiu a camisa da seleção peruana, né? A gente sabe que não é tão tradicional, mas é uma seleção e esse cara tá ali, então a gente sabe da experiência dele, jogou muito tempo fora, né? Enfim, é um cara que controla muito bem o jogo. Fora o sistema defensivo do Corinthians, que foi muito bem, não sofreu. No primeiro tempo, o Hugo Souza praticamente nem participou do jogo, defendendo, né, com os pés, eu acho que ele precisa melhorar demais. Parece que ele não evolui, né, nesse quesito, treino a treino e não evolui. Aparentemente parece que ele é bom com os pés, mas quando o jogo começa assim, cara, é terrível o jogo dele
com os pés, né? Eu acho que é pior até que do Cássio, cara. Pior até que do Cássio. E olha que o Cássio, quando jogava no Corinthians, a saída com o pé do Cássio era terrível. Mas foi um Corinthians que controlou o jogo, né? E o Yuri Alberto ali, com um lance de Pelé, sofreu um pênalti. E na mesma genialidade que ele perde pênalti, ele faz ao contrário, que é o que todo mundo diz, né? O Yuri Alberto é 880, um jogador que não tem explicação. Para mim, ele é muito importante, né? Pro elenco do Corinthians, muito importante dentro do cenário do futebol brasileiro. Ele é um cara que é uma característica muito diferente do que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que parecido com ele, tá? Parecido, que lembra assim a Caio Jorge e Vitor Roque apenas. Então ele tá no patamar desses caras mesmo, né? Mesmo com temporadas boas, temporadas ruins, mas ele tá há muito tempo no Brasil e domina a camisa 9 no cenário nacional, né? A gente sempre tá vendo ele ali buscando pela artilharia no cenário nacional, então ele é um cara importante. Perdeu um pênalti, e aí deixa um ponto aqui, né? Será que é a hora do Yuri Alberto deixar de bater pênaltis? É claro que hoje, tá? Na minha opinião, ele tinha que ele bater mesmo, né? Quando o Memphis estiver em jogo, eu acho que o Memphis tem que bater. O Memphis não tá mais, o Garro tá, o Garro tem que bater, né? Mas foi o Yuri Alberto e que não deu muito certo, né? A gente viu que ele tá bem desconfortável, parece, para bater pênalti, não tá com a tranquilidade que ele tinha antes, quando ele sempre batia de uma forma bastante parecida, né? Aquela cruzada, né? Forte ali no canto direito do goleiro, enfim. Mas depois, com o lance de gênio, ele conseguiu fazer o gol de esquerda, como ele diz, né? Que é canhoto e tal. Um belo gol. O Yuri Alberto, que foi muito participativo no jogo. Pra mim, no Corinthians, ele foi o melhor jogador, tá? Ele foi o melhor jogador depois ali do Matheus Pereira, mas acho que ele ainda tá à frente do Matheus Pereira porque ele fez o gol, né? É ele que conseguia desafogar o Corinthians, jogou pelas beiradas ali. E aí, até antes de, né? Que eu vou falar um pouquinho do segundo tempo, mas como eu disse que pra mim ele foi o melhor do jogo, essas premiações é um pouco complicada, né? De craque do jogo, MVP do jogo, deram pro Gabigol, cara. O Gabigol fez uma partida pífia, né? Com a camisa hoje do Santos, a gente sabe que ele tá voltando de lesão, começo de temporada e tudo mais, mas, cara, ele fez aquele gol com a falha do Hugo e o cara recebe ainda a premiação de melhor jogador, que isso infla um pouquinho o jogador e tal, enfim, né? Pra mim, se fosse pra escolher o melhor jogo, tinha que ser do lado do Corinthians, porque nem do Santos ali foi um destaque tão grande, tá? Na minha opinião, que é o que eu vou falar aqui também, né? No primeiro tempo, o Santos não conseguiu nada, era um time nervoso. Eu acho que o melhorzinho do time ali nesse primeiro tempo foi o Ilharão, errou bastante, mas era um cara que tava até com uma certa intensidade, tentava controlar o jogo, mas mesmo assim não conseguia fazer o time do Santos sair daquela zona de perigo, né? Toda hora o Corinthians combatendo ali, porque o meio de campo tava bem recheado, então o Ilharão sofreu um pouco e o time do Santos não conseguiu fazer evolução. O lateral esquerdo, o menino jovem, não conseguiu jogar, né? O lateral direito lá, o Igor Vinícius, não foi bem também no jogo, cara. Então, assim, o Santos tem muita preocupação. Eu achei que o Vojvoda ia dar um jeito nessa equipe, mas, cara, tá difícil, tá? É difícil. A gente sabe ainda que tem o Neymar pra chegar, mas fora isso não tem grandes contratações. E aí começou o segundo tempo, né? Com a mesma postura. O Corinthians dominando o jogo, controlando o jogo, o Santos até tentando uma base de alguns contra-ataques, mas nunca conseguia finalizar essa jogada ou até mesmo dar aquele último passe final pra tentar ter perigo, né? E aí vem a raiva que o torcedor tem do Vojvoda, né? Tem Robinho Júnior que tava no banco, que é um pedido da torcida ali para começar jogando, né? Tinha até o próprio Miguelito, que a torcida do Santos não é tão fã, mas, cara, é um cara que eu acho que pode ser importante nessa temporada. Tem Matheus Xavier, se eu não me engano, que veio da base também, e aí o cara tira o Tassiano e coloca Lautaro Dias, que é a torcida do Santos, eu acho que não aguenta mais. E, cara, até aqui a gente pode falar aqui, tá? Foi o cara que mais incomodou a defesa do Corinthians ali no segundo tempo. Pode-se dizer até que ele foi o que melhor entrou, vestindo hoje a camisa do Santos, do lado do Santos, né? O Robinho Júnior entrou, não fez grandes coisas, Gabigol tava muito apagado no jogo, Barreal não apareceu, o Reiser não apareceu, mas o Lautaro Dias foi aquele que deu mais trabalho ali para o sistema defensivo do Corinthians, né? Então, entendo porque o Vojvoda muitas das vezes escolhe ele, porque eu acho que, mesmo com toda a dificuldade que ele tem quando tá com a bola no pé, mas ele é um cara que se doa e se entrega muito, eu acho que não tem essa característica no time do Santos e por isso que eu acho que ele coloca o Lautaro para jogar, né? Até acontecer, pra mim, cara, um escárnio, né? Um escárnio, a falta que o juiz, né? E aí eu vou dar o nome e vai estar aparecendo aqui a imagem desse cara. Sabe por que vai estar aparecendo a imagem? O nome do juiz, Lucas Caneto Belotti. Esse foi o cara que apitou Santos e Corinthians no dia de ontem, né, no dia 22 de janeiro, né, lá na Vila Belmiro. Esse cara que tá na tela, cara, não podia mais apitar a Série A do Campeonato Paulista. Porque, vamos lá, né, a gente olhando pro lance, né, vamos olhar pro lance aqui. O Gustavo Henrique ficou só na bola,
só na bola. É claro, o lance tocou só na bola. Até então que quando ele dá o carrinho, o Lautaro Dias já cai e já levanta pra ver o rebote do Gabigol e não pede falta, né? Enfim. Aí, além disso, o Gabigol tem a vantagem, né? Tem alguns especialistas ou jornalistas que dizem que ele pode dar falta quando ele quiser, mesmo que a jogada tenha tido oportunidade de finalização clara, que foi o que aconteceu com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas ele resolveu dar falta, uma falta que não existiu, que culminou no gol do Santos. E ali o Gabigol, que eu acho que, sei lá se ele fez 3 gols de falta na vida dele, contou com a ajuda do Hugo Souza, né? Um goleiro que tá querendo aí ir pra seleção brasileira jogar. É um goleiro, né, selecionável, a gente tem que falar aqui, né? Um goleiro importante, um dos top 3 aqui dos goleiros do que jogam no Brasil, mas tá querendo Copa do Mundo, não pode tomar um gol desse, não pode tomar um gol desse. Ah, mas ele é especialista em pênaltis. Não, cara, se for apenas por isso, acho que não vale a pena, cara. Um cara que quer jogar uma Copa do Mundo não pode tomar um gol igual o Hugo Souza tomou hoje. Ah, é ritmo, ai, não tava muito bem no jogo, ai, não tocou muito na bola, ai, não participou muito do jogo. Gente, goleiro de seleção, goleiro de clube grande não pode tomar o gol igual tomou, né? Então, assim, e aí ele vai abrir margens para as pessoas que querem falar que não concordam com o Hugo Souza na seleção. E abre essa margem, porque eu acho que ele tem que ir. Mas, cara, como que você toma um gol desse, né? Numa falta que é clássico para todo mundo que sabe o mínimo de bola, que chute no canto do goleiro é do goleiro numa falta. É do goleiro. O canto do goleiro é do goleiro e o Hugo Souza consegue tomar esse gol aí que dá um empate, né? Eu acho que foi o melhor resultado pro Santos do que pro Corinthians, né? Os dois estão com a mesma pontuação, 5 pontos, né? Dentro do Campeonato Paulista. Até então ainda tem chance de se classificar, né? Tem chances aí de ir para essa fase de mata-mata, né, do Campeonato Paulista. Porém, ainda o Corinthians tem clássico, né, contra o Palmeiras, o Santos também ainda tem clássico ali contra o São Paulo. Vamos ver, né, tem mais 4 jogos para eles. Minimamente, acho que se ganhar mais 2 partidas ali, eu acho que já classificam. Então, eu acredito que essas duas equipes vão se classificar sim, né? Vamos ver o Neymar no mata-mata ali do Campeonato Paulista, até porque se o Santos estiver em perigo, o Neymar vai jogar antes disso para tentar solucionar o problema do Santos. E ele vai ter muito trabalho, né? O Neymar vai ter muito trabalho com esse time do Santos tem que ainda trazer uns reforços, assim como o Corinthians, né? Então o jogo foi isso, o Corinthians dominou o jogo praticamente os 90 minutos, né? O árbitro inventou 8 minutos de acréscimo, deu a falta que não existiu. Então, cara, eu acho que tem que começar a pegar pesado com esses caras. Ah, errou grotesco, que o jogo, né? Que é uma falha clara que muda o direcionar do jogo. Esse cara não pode mais apitar em Série A. Tem que reciclagem, e é até ruim falar, vai apitar uma Série A2 ou algo do tipo, porque prejudica os caras que querem lutar para subir uma divisão, né? Então é até complicado ter uma solução para esses caras. Só que eles não podem mais apitar um jogo como esse, não pode mais apitar um campeonato como esse, porque são erros, cara, que são inexplicáveis, né? Mas é isso, deixa nos comentários o que você acha, o que você achou do jogo, se você discorda ou concorda comigo, se você acha que o Santos tem algum tipo de solução para esse ano de 2026, se o Santos vai brigar por alguma coisa, se o Corinthians vai brigar por alguma coisa, tem 5 competições, né, tá vindo reforços, se você mudaria alguma coisa, né, se você concorda com a decisão do árbitro, deixa aí nos comentários, lembrando que aqui não tem nenhum comentário clubista, tá, o que eu achei de verdade ali no jogo, e esse erro do árbitro ali, Lucas Canedo Belotti, né, que ele tem que ser conhecido mesmo como um cara ruim de apito, né, assim como todo mundo pode ter um dia mal, mas, cara, um profissional desse, ele sabe que ele pode influenciar no jogo e hoje ele influenciou, né? Então, amanhã, em vez de falar muito de desempenho, que poderia falar o Corinthians, né, o desempenho que ele teve, o Santos, o desempenho que ele teve, a cobrança aos técnicos, provavelmente vai ter uma divisão, ou se não for, um 60% ali por conta da decisão do árbitro do que ele fez em campo. Então, isso estraga tudo, estraga o produto, estraga a análise, estraga o pós do torcedor, o pós dos programas, porque em vez de focar em futebol, vai ter que focar novamente em arbitragem, o que é muito complicado, né? Mas é isso, galera, essa é a minha opinião sobre o jogo. Se você gostou, peço pra você, mano, se inscreve no canal, fortalece muito aí o nosso trabalho, nos ajuda bastante a continuar fazendo isso aqui que eu gosto demais, beleza? Se inscreve, deixa seu like pra entregar esse vídeo pra outras pessoas, beleza? E comenta bastante, mano, é bom, eu quero que vocês comecem a comentar comigo pra mim sentir a interação, sentir que isso aqui tá dando certo. Beleza, galera? É isso. Tamo junto. Falou, falou e falou. Resenha com Jaimão. Resenha com Jaimão.